é que existe um engano grande quando o assunto é o Evangelho. O Evangelho não é uma lista de regras. O cristianismo não é uma lista de regras. Muitas pessoas perguntam, mas o que eu tenho que fazer, hein? Como é que é? Assim, eu quero aceitar, quero entender isso, mas o que eu tenho que fazer? Eu tenho que comprar alguma coisa? Eu tenho que pôr uma determinada roupa? Eu posso ir em tal lugar? Não posso ir em tal lugar? Então pensa-se que é uma lista de regras. Mas não, a lista de regras era no Antigo Testamento a lei que foi dada aos israelitas como maneira de provar que o homem seria incapaz de seguir uma lista de regras dada por Deus. E aí o homem se provou incapaz mesmo, ninguém conseguia guardar os mandamentos da lei, todos eles. E se alguém transgredisse um mandamento, era culpado de toda a lei. Era culpado de toda a lei. Não importava qual mandamento tivesse sido esse. E aí nós vemos que esse engano é comum quando o Evangelho não é uma lista de regras. O Evangelho não é uma forma de você melhorar de vida. O Evangelho não é uma maneira de você aperfeiçoar a sua pessoa, se tornar uma pessoa mais dócil, mais bondosa, mais caridosa. Não, talvez o budismo seja alguma coisa assim, o shintoísmo seja alguma coisa assim, talvez essas religiões mais orientais sejam assim, mas o Evangelho não é isso. O Evangelho não é isso. O Evangelho, ele está muito mais para uma notícia, e a palavra Evangelho significa boas novas, boas notícias, do que para uma regra de vida, uma lista de regras para se mudar de vida. Que boa notícia é essa? Imagine uma cidade que está sitiada, porque o inimigo vai atacar essa cidade e vai destruir todo mundo na cidade. Duas abordagens. Chega um mensageiro da cidade que estava na frente de batalha, vem correndo com seu cavalo, entra na cidade e fala: pessoal, foi resolvido o problema. Ah, foi. O que aconteceu? Olha, o inimigo deu uma lista de regras aqui para a gente seguir. E se a gente seguir todas elas, ele não vai atacar a cidade. Mas olha só, essas regras são impossíveis. Estamos perdidos, não vai ter jeito. Vamos morrer todos. Isso é a ideia com o Evangelho, que as pessoas têm do Evangelho. Agora, o que é o Evangelho realmente? Esse mensageiro vem com o seu cavalo, entra na cidade e fala: pessoal, tem uma boa notícia. Qual é a boa notícia? O inimigo foi vencido. Não há mais perigo de atacar a cidade. Isso é o Evangelho. Isso é o Evangelho. E quando a gente anda por aí pela cidade, você liga o rádio, liga a TV, aparecem lá os pregadores do Evangelho. E o que eles estão pregando, efetivamente? Será que é sempre o Evangelho? Alguns pregam o Evangelho, mas a maioria não prega o Evangelho. A maioria não prega o Evangelho. O Evangelho acabou se tornando um sinônimo de bem-estar. Então você tem uma dívida, vá à igreja tal, e lá você pratica certas correntes e novenas, ou seja lá o que for, e compra algumas coisas e contribui bastante, né, dá suas ofertas, e aí Deus vai eliminar a sua dívida, Deus vai resolver o seu problema. Ah, você está doente? Não tem problema, vai à igreja tal, tem um pastor poderoso lá que vai pôr a mão em cima de você e você vai resolver os seus problemas, deixa uma contribuição e tudo mais. Ah, você está sem sorte no amor, nos relacionamentos? Ah, vai na igreja tal que lá abre portas, você vai conhecer pessoas maravilhosas, Deus vai abençoar a sua vida. Agora eu pergunto, vamos pensar como era no princípio da Bíblia. Quando o Senhor Jesus estava para partir, ele avisou no capítulo 14 do Evangelho de João, no versículo 27, um pouco antes, Jesus tinha dito aos seus discípulos que ele iria partir. Na verdade, ele ia ser morto. Ele ia ser entregue para ser crucificado. E no versículo 27, ele deixa o seu testamento. Quando uma pessoa morre ou está para morrer, ela costuma fazer um testamento. Deixa um documento dizendo: eu vou deixar a casa, fica para fulano, o carro fica para cicrano, a fazenda para beltrano, e aí vai, divide em tantas partes, tantos por cento da riqueza, tantas aplicações para não sei quem. E quando essa pessoa morre, tem um espólio dessa pessoa. E aí os herdeiros vão então dividir os bens de acordo com aquele testamento. E aqui, esse é o testamento que Jesus deixa para os seus discípulos: deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Esse é o testamento dele.
Ele, quando morreu, os únicos bens materiais não entraram nesse testamento, eram as suas roupas, que foram repartidas entre os guardas, os soldados que o crucificaram. E elas, as roupas, depois de um tempo, obviamente, elas devem ter apodrecido e desapareceram, viraram pó. E os guardas não ficaram com nada, na verdade, né? Mas aqui ele deixa uma coisa que é duradoura para os seus discípulos. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Algum discípulo naquela hora podia falar assim, uau, que bom. Eu estava com tanto problema na minha vida, eu queria tanto paz. E agora vem alguém e me fala, o Senhor falou que eu vou ter paz. Basta alguém ler o que acontece depois da morte de Cristo para ver que a última coisa que os discípulos tiveram foi paz. Pedro foi crucificado. Paulo foi decapitado. Outros foram mortos à espada, foram apedrejados. E fugiam, se escondiam nas catacumbas, precisavam fugir. Muitos eram atirados aos leões, morriam mortes horríveis. Cadê a paz? Quando a gente vê isso, então, fala assim, bom, então acho que não é essa paz que ele estava falando. Não é esse tipo de paz, de libertação de problemas nesta vida que ele estava falando. Se nós pensarmos em Paulo, Paulo foi um apóstolo que veio depois, ele era um homem muito culto, um homem dos principais dos judeus. Ele estava indo pela estrada de Damasco, indo com ordens do sacerdote para encontrar cristãos, prender cristãos e mandar cristãos para a prisão e para a morte. Paulo estava caçando, Paulo era um caçador de cristãos. E no caminho para Damasco, o Senhor Jesus encontra com ele. E Paulo fica cego, temporariamente cego, ele ouve uma voz e o Senhor fala com ele. E ali ele se converte. Ali Paulo se converte. E nós pensamos, um homem que tinha tudo. Um homem que tinha tudo, tinha cultura, tinha riqueza, tinha posse, tinha posição na sociedade, foi discípulo de um dos maiores mestres de Israel naquela época, tinha tudo, e provavelmente ele ia terminar sendo um senador, alguém importante na sociedade judaica. Aí começaram os problemas de Paulo. Logo depois que ele se converte na estrada para Damasco, ele chega em Damasco, e ainda os próprios cristãos duvidam que ele seja um cristão. Imagina, o cara estava até há pouco, ele estava mandando o cristão para a morte, serem jogados a leões, serem massacrados, e agora ele está dizendo que é cristão, que ele se converteu. Quem é esse? Deus precisa, inclusive, dar provas para os cristãos de que Paulo era realmente alguém que Deus tinha escolhido. E quando ele chega em Damasco, ele é perseguido de tal maneira que precisa sair da cidade pendurado num cesto. Pelo muro, os outros irmãos na cidade, os outros cristãos ali, pegaram Paulo, botaram num cesto, desceram com uma corda pelo muro da cidade à noite, escondido, porque já estavam querendo matar Paulo. Porque ele tinha virado para o outro lado, para o lado do inimigo, do adversário. Ele já começou a sua jornada assim. E ao longo da vida dele, nós temos os relatos que ele faz. Tem uma lista que ele dá numa das passagens da Bíblia. Não sei quantas vezes apedrejado, tantas vezes açoitado com açoites, tantas vezes em perigos no mar, em perigos na terra, foi assaltado várias vezes Paulo. E a gente pode perguntar, mas que vida é essa que esse homem teve? Quem quer uma vida dessa? Exatamente. Quando nós vemos isso, toda aquela conversa de que uma pessoa que se converte a Cristo vai ter todos os seus problemas resolvidos, sua conta bancária vai ficar positiva e muito gorda, vai ter carros importados na garagem, vai ser curado de todas as doenças. Não tem isso na Bíblia. Nós vemos Deus sim curando alguns, Deus sim resolvendo problemas de alguns, mas esse não é o Evangelho. Isso não é o Evangelho. O Evangelho é isso que o Senhor Jesus fala. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Ah, peraí, então o mundo também oferece uma paz? O mundo oferece uma paz. Todos nós podemos encontrar paz no mundo. Que paz que o mundo oferece? Bom, se eu tenho lá uma dívida no banco, aí o gerente liga e fala, Mário, é o seguinte, sua dívida foi perdoada.
Eu sei que é impossível acontecer isso no banco, mas vamos supor que acontecesse, né? Um credor qualquer. Ah, que paz! Eu não ia conseguir pagar nunca isso, que alívio que dá. Ufa, agora eu vou conseguir dormir. Ou eu fui diagnosticado com um câncer, uma doença mortal, alguma coisa que não tem cura. E aí faço uma bateria de exames e estou já desgostoso da vida, já estou até fazendo o meu testamento e de repente nessa bateria de exames sai que foi engano. Um dos exames tinha dado errado, foi um equívoco, um falso positivo. Ah, que alegria, que paz que isso me dá. Que bom. Ou eu sou um criminoso e estou diante de uma pena agora de 20 anos de cadeia, e aí o governador, o presidente, ou seja lá quem for, por conta das festividades aí do ano e tal, perdoa a minha pena. Nos Estados Unidos tem muito disso, do cara na cadeira ir para a cadeira elétrica e o governador perdoa um lá. Lá tem até o perdão do peru, dos perus, né? Que eles perdoam um peru todo ano, na época em que eles vão matar um monte de peru. Tem um peru que é perdoado assim com solenidade para dizer, nós não temos nada contra o peru, né? No jantar de ações de graças. Mas se eu recebo a comutação da minha pena, que eu estou perdoado da minha pena, que eu estou livre da cadeia, uau, que prazer, que alegria, que paz isso me traz. Mas isso é paz passageira. É paz passageira. Um dia eu vou ficar sem nada. Eu vou sair desse mundo sem nada, sem um tostão no bolso. Um dia eu vou ficar doente, sim. Eu vou ficar doente e morrer, porque todos morrem doentes. Pessoa que dura 100 anos, outro dia morreu aquela senhora, a mais velha do mundo, que era uma brasileira, estava com 114 anos, ela ficou doente e morreu. Ela estava com uma pneumonia, ela morreu. E todos nós acabamos morrendo de alguma doença. Ou podemos até cair em alguma situação aí criminosa e a gente ser envolvido em alguma coisa. Então, essa paz que o mundo dá é passageira. E até aquela paz que a gente compra, né? Sabe aquele carro que você sempre quis ter? E você sonhava, não dormia pensando no carro. Aí um dia você conseguiu aquele carro. Agora eu vou ser feliz. Onde está esse carro agora? Já virou sucata há muito tempo, já foi vendido, passou para outro. Você está com outra ideia, que agora sim eu estou pensando naquele outro carro. Ou aquela paixão da sua vida. Nossa, aquela menina da escola, se eu não conseguir namorar com ela, ou se eu não conseguir casar-me com ela, eu nunca vou ser feliz. Aí você consegue, e aí o que aconteceu? Acabou, passou, volta tudo ao normal. Todas as coisas que o mundo oferece para nós, elas são passageiras. Elas nunca são permanentes, nunca, jamais são permanentes. Então essa paz não tem nada a ver com a paz que o mundo dá. A minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, o Senhor Jesus fala aqui.